Todos os dias, na mídia nacional, nos deparamos com fatos muito surpreendentes. Coisas tão perturbadoras que aquele instante da notícia, aquele instante das linhas, das poucas linhas, não são suficientes. Precisamos de mais tempo para assimilar o que realmente aconteceu. A nossa convidada de hoje é uma das maiores especialistas neste tipo de literatura, chamada de livros-reportagem. Daniela Arbex, a premiadíssima Daniela Arbex, é a nossa convidada de hoje no Trilha de Letras. Daniela, muito bem-vinda. Conta pra gente, começa falando, como foi essa necessidade de transbordar do jornalismo para a literatura com temas tão cruéis às vezes, né? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar de volta aqui ao Trilha. Foi uma experiência muito boa a gente poder conversar inicialmente sobre o Holocausto brasileiro e agora voltar para falar um pouco sobre o livro-reportagem. Eu tenho quase 30 anos de carreira e nesses 30 anos eu sempre denunciei as violações de direitos de populações vulnerabilizadas. Mas eu entendi com a literatura, nos últimos 10 anos dedicada exclusivamente à literatura, que o jornalismo tem um papel muito importante, que é construir a memória coletiva do Brasil. Exatamente porque esquecer é negar a história. E se a gente esquece, a gente repete os erros do passado que nos fizeram chegar até aqui. Então, o livro-reportagem, ele tem essa função de fazer lembrar e ele é um documento histórico. E eu digo sempre que se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. E você está lançando o Longe do Ninho, que é baseado no caso dos meninos do CT do Flamengo, Sim. Que foi incendiado. Como foi a escrita desse livro e como é para você conviver tanto tempo com um caso tão doloroso? Então, eu falo que os livros, eles nascem para mim. Nem sempre é o jornalista que escolhe a história que ele vai contar. Muitas vezes ele é escolhido pela história e em todos os meus livros aconteceu isso, com Longe do Ninho não foi diferente. Esse livro nasce para mim no momento em que eu fui procurada por uma das mães de uma das vítimas, a mãe do Bernardo, goleiro Bernardo, de 14 anos. E em 2022 eu tinha lançado o meu livro Arrastado sobre o rompimento da barragem de Brumadinho e tinha dado uma entrevista em rede nacional e ela me viu num programa de TV e me escreveu naquela mesma noite se apresentando como a mãe do Bernardo. E naquele momento eu respondi a ela imediatamente, porque eu falei que a única coisa que me restava é ser empática àquela mãe. Eu respondi a Leda e nós começamos a conversar, inicialmente uma conversa de mãe para mãe. E o tempo foi passando, os dias, e ela começou a me mandar fotos do filho dela. E uma das fotos que ela me mandou, o Bernardo estava dormindo com uma bola. E ela me explicou que o avô dele, que era goleiro, dizia para o neto que para ser um bom goleiro ele precisava ter intimidade com a bola. Então ele passa a dormir com a bola. E eu fico emocionada porque foi um momento em que esse livro nasce para mim, porque aquela imagem me atravessou. E aí eu resolvi então contar essa história, embora nos meus 30 anos de carreira eu nunca tenha feito uma cobertura esportiva, por exemplo, Tenho uma profunda admiração pelo futebol, pelo esporte. Essa seria a minha segunda pergunta para você. Nunca. Minha pergunta é a seguinte: qual é a tua relação com o futebol? Então, eu nunca tinha feito uma cobertura de esporte, isso para mim foi muito desafiador, porque eu falava, gente, será que eu consigo contar uma história que tenha como pano de fundo o futebol? Mas aí eu entendi que eu entendo de gente e que eu sou uma narradora de histórias e uma contadora de histórias da vida real e sobre gente eu podia falar. Então foi a partir desse momento que a gente decide contar essa história. E aí inicia-se muitos desafios, que é investigar o que realmente aconteceu naquela madrugada trágica, quem eram aqueles meninos, porque quando eu conheci o Bernardo e a Leda, eu descobri que eu não sabia nada sobre aqueles meninos, sequer o nome deles. Então eu falei, gente, não é possível que 10 meninos morreram e a gente esqueceu desses meninos. Então eu fui fazer todo esse mergulho e toda a reconstituição do que aconteceu a partir de uma longa investigação. Foram 2 anos de trabalho para que o Longe do Ninho pudesse existir.
E eu falo que esse livro, ele é uma declaração de amor de 10 pais e mães para os seus filhos, mas ele é também uma recusa ao esquecimento. A recusa ao esquecimento. Esse é um tema recorrente aqui. É uma recusa ao esquecimento de um país. O Brasil lida mal com a sua memória. Muito mal. Não é? É. E a literatura tem um papel aí. Tem. Como você seleciona esses casos para virarem livros, né? Você tem um padrão ou cada caso é um caso? Acho que você tocou num ponto central, né? Eu acho que as pessoas falam assim, Daniela, mas você só fala de tragédias. Não. Eu escrevo sobre as omissões que causam tragédias, é bem diferente. Então, assim, as pessoas falam, então agora seu próximo livro vai ser o que aconteceu em Petrópolis. Não, não é assim. Chapecoense. Não funciona assim. Como eu falei, o livro ele precisa nascer para você. E quando eu vou escrever um livro, eu vou me propor a colocar o meu jornalismo a serviço de alguma causa, a primeira coisa que eu me pergunto é o que eu posso fazer por essa história? De que maneira eu posso, com o meu jornalismo, agregar informações para essa história? Então, assim, ser socialmente relevante é a minha prioridade, né? E todas as histórias desse país são socialmente relevantes, principalmente porque o silenciamento e a invisibilidade só interessa aos autores. Não interessa as vítimas, né? Então, os autores têm todo um esforço para silenciar, para que a próxima tragédia possa soterrar a anterior, né? Então, o meu trabalho é exatamente esse, é de fazer lembrar, de jogar luz sobre temas sensíveis e delicados, como foi no Todo Dia Mesma Noite, que é uma das histórias, uma das tragédias mais cobertas que é a Boate Kiss. Da Boate Kiss, né? O incêndio da boate é uma das tragédias mais cobertas pela imprensa no mundo. Se você colocar Boate Kiss no Google, tem mais de 1 milhão de respostas. Mas, assim, eu mesma pensava, mas o que eu posso trazer de novo para essa história? Eu fui provocada por um colega de redação que me disse, em 2016, 3 anos depois do incêndio, que tinha conhecido uma enfermeira de Santa Maria nas redes sociais. E ele veio dizer para mim que eu precisava contar essa história. E eu disse para ele, mas todo mundo já contou essa história. Ele falou, não, você não está entendendo, você precisa contar essa história. E essa insistência dele mexeu comigo e me fez resolver procurar, ver o que as famílias estavam falando sobre aquilo. Resolvi buscar essas famílias, mas sem me apresentar. E aí eu caí numa página em que uma mãe dizia, numa página de um dos sócios da boate, na qual ele lamentava o fato de que desde o incêndio ele nunca mais comemorou o aniversário dele. E aí uma mãe disse para ele assim, você nunca mais comemorou o seu aniversário? E a minha filha, que foi comemorar o dela de 22 anos com 4 amigas e nenhuma delas voltou para casa. Gente, aquilo para mim, assim, mexeu comigo de uma forma... É devastador, né? Foi devastador que eu resolvi me apresentar para essa mãe. Foi a primeira pessoa para quem eu me apresentei. E ela disse, que bom que a gente está sendo procurado e tal, porque a gente precisa ser ouvido. Eu falei, mas como precisa ser ouvido? Eles tiveram tanta visibilidade. E aí eu fui para Santa Maria e aí eu entendi que tinham histórias que não tinham sido contadas. Então as coisas acontecem dessa forma, organicamente. Como é que é separar, né, a Daniela da jornalista, ou não é possível? Como é que você lida com isso? Acho que você falou bem, é um mito, na verdade, né? Porque o jornalista, ele não tem lado, mas ele tem que estar ao lado de quem sofre. Isso aí é imprescindível, né? Porque eu acho que uma das grandes exigências da nossa profissão é que a gente tenha empatia. Isso é o básico. E tem uma coisa, quando a gente vai contar uma história, não dá para dizer assim, agora é a Daniela, agora é a jornalista, agora é a mãe, agora é a mulher. A gente é tudo, né? Então, para você contar histórias como essa, você tem que fazer um mergulho profundo nessas histórias, porque para você tocar o outro, você precisa ser tocado primeiro. Então, é impossível você entrar numa história dessa e dizer, não, agora eu estou aqui, eu sou jornalista. Não, você tem que oferecer a escuta qualificada, mas você tem que oferecer o seu sentimento, a sua empatia, o seu afeto. Isso tudo faz parte do processo. Mas a sensação que eu tenho é que escrevendo a história de uma pessoa diz mais do que esse 1 milhão.
É isso. Então, talvez o livro-reportagem para você funcione dessa forma, porque a mídia fala de uma forma genérica, que é importante, mas a literatura dá o rosto É e a exatamente trajetória. isso, porque quando você dá número, foram 10 meninos que morreram no Ninho do Urubu, 242 jovens que morreram na Boate Kiss, 272 pessoas que morreram soterradas na barragem de Brumadinho, 20 pessoas em Mariana. Agora, quando você diz assim, quem morreu foi o Riquelmo, o filho da Rosana, foi o Bernardo, filho da Leda e do Darley. Foi o Vitor Isaías, o neto da Dona Jo, que foi rejeitado pelo pai e pela mãe, foi criado pela avó, que também era jogadora de futebol, quando o futebol era proibido para mulheres no Brasil. Olha que coisa rica, né? É uma riqueza. Fico arrepiada, É uma riqueza. isso. E aí você não tem como não ser tocado e ser atravessado. Como no Holocausto brasileiro, eram 60 mil pessoas, mas quando você diz, era a Sônia, a mulher que curava sem remédio, eu fico emocionada, assim. A benzedeira, a mulher negra que teve um filho dentro do hospital e que, para proteger a gravidez dela, ela passava fezes na barriga. E aí as pessoas horrorizadas com aquela cena diziam, por que você está fazendo isso? É porque suja assim desse jeito, ninguém vai fazer nada com o meu bebê. E foi assim que ela conseguiu proteger a gravidez dela até o 9º mês, mas ela não conseguiu impedir que o filho fosse doado ao nascer. Então é sobre gente. E quando a gente enxerga essas pessoas, isso é transformador, tanto para quem escreve quanto para quem lê. E, Daniela, você já me fez chorar antes de começar, porque hoje, no dia da gravação desse programa, é um dia especial para o livro dos Meninos do Ninho. Conta pra gente essa historinha, foi o Riquelme. Hoje, interessante que a editora, a gente sempre tem, dentro desse cuidado, né, com as famílias, desse respeito, a gente sempre tem um cuidado antes de ler os capítulos com as famílias. Isso em todos os livros a gente faz isso, fizemos todos, nos 6 livros. E com o Longe do Ninho não foi diferente, até porque aqui teve uma coisa diferente dos outros. Porque aqui eu precisava contar para os pais como os filhos morreram. Porque eles acreditavam que os filhos tinham morrido dormindo. E quando a gente descobriu que foi diferente do que eles imaginavam, coube a mim contar para eles como foi. Porque eu não queria que eles descobrissem lendo o livro, ou que alguém contasse, ou que eles lessem isso num site de notícias. Então, a gente fez todo esse processo de preparação desses pais, de leitura. E a Intrínseca preparou, além de mandar o livro para eles depois disso, ela preparou junto com o artista urbano que fez a arte no muro homenagem que existe em frente ao Maracanã, o Airal Crespo. Foi a primeira vez que a gente fez uma capa com uma pintura, né? Então virou essa capa linda que eu falo que é um memorial. É uma homenagem aos meninos. Ele fez uma pintura de cada menino e isso foi enviado para as casas das famílias junto. E hoje chegou na casa da Rosana, a mãe do Riquelmo. Mas hoje é aniversário de 22 anos do Riquelmo. Ele faria 22 anos, ele morreu com 16. Nossa. Então, ela recebeu esse presente, ela recebeu o livro, ela recebeu a imagem, ela disse assim, me mandou uma mensagem chorando hoje de manhã, eu vindo para cá. E ela disse assim, olha, foi o presente que eu recebi hoje para o meu filho. E hoje eu vou fazer um bolo para ele e um pedaço desse bolo é seu. É difícil, né? É isso. Então, é muito mais do que a literatura, sabe? É muito mais. Bom, eu vou chamar o Dando a Letra para dicas de literatura e a gente já volta com Daniela e toda essa emoção. Hoje eu venho indicar esse livro Louças de Família, da brasileira contemporânea Eliane Marques. Esse livro saiu pela Autêntica Contemporânea e aqui é uma história que vai dar voz às nossas memórias, à ancestralidade, vai nos fazer pensar muito sobre sociedade e sobre o lugar da mulher negra nessa sociedade. É uma leitura profundamente marcante e inesquecível que eu recomendo muitíssimo. Voltamos ao Trilha de Letras com Daniela Arbex, autora do Longe do Ninho. Como é para você? Qual é o custo emocional para a Daniela, né? Como você consegue lidar com isso? Porque você convive anos com essas histórias.
Na verdade, assim, eu acho que cada livro foi me preparando para o outro. Como trabalho na redação, trabalhei 23 anos na redação na rua, que eu falo que o lugar do repórter é a rua, né? Onde ele se sente mais feliz e mais à vontade, onde ele se encontra. Então, assim, esses 23 anos de redação me prepararam para o Holocausto brasileiro. E as pessoas sempre me perguntavam: Daniela, em quanto tempo você escreveu o Holocausto? Eu falei, na época, 17 anos. Que foi o tempo que eu tinha de redação à época para ter uma maturidade para conseguir escrever um livro dessa densidade. E aí um livro foi me preparando para o outro, até que aí lancei o Cova 312 sobre a ditadura, até que no Todo Dia Mesma Noite, o livro da Kiss, eu fui atravessada de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul, eu perdi a metade do meu cabelo, eu engordei 10 quilos, e isso afetou muito a minha rotina familiar. Eu precisei fazer terapia, enfim. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que esse não era o meu lugar. Eu não era nem de longe a vítima, eu não tinha sentido nem nada, um milésimo da dor dessas famílias. Então, eu não podia me colocar nesse lugar. Eu tinha que entender qual era o meu lugar nisso tudo. Aí eu fui entendendo, depois do Todo Dia Mesma Noite, que o meu lugar é um lugar de muito privilégio. Porque tem um lugar que é um lugar que você só acessa, que é a memória afetiva, você só acessa esse lugar se alguém te convidar, se alguém abrir a porta para você, senão você não acessa. É um lugar muito sagrado. Então, quando alguém compartilha com você o que tem de mais precioso que é a memória afetiva, você tem que honrar isso. E aí eu comecei a entender que o meu lugar não era como vítima ou vivendo um luto que não era meu, mas um lugar de privilégio. E existem coisas que não são contadas? Que você sabe que você não, por opção, isso eu não vou contar. Qual é essa linha divisória? Existem coisas que não precisam ser contadas, porque para você não machucar ainda mais essas famílias, essas mães. Então tem coisas tão dolorosas que você não precisa contar. Sabe, assim, eu acho que essas histórias, elas se contam por si só. Você não precisa pesar a tinta, entendeu? Você precisa ter delicadeza, muito pelo contrário, você tem que ter delicadeza, você tem que ter sensibilidade, cuidado, zelo, sentimento. Então, muitas coisas eu excluí. Tem uma das histórias no caso de Brumadinho, né, em que as pessoas foram, pouquíssimas vítimas foram encontradas inteiras, né, elas foram segmentadas, né, e uma vez uma mãe me disse assim: você viu o corpo do meu filho? Porque eu tive acesso a todas as imagens do IML, do corpo de bombeiros e tal, e ele estava inteiro e tal. Eu falei: inteiro, você fica tranquila. O que eu vou falar para essa mãe? Para que eu vou machucar essa mãe, entendeu? Então, muitas me perguntaram isso, sabe, assim, e como que ele estava, não sei o quê. Então, eu acho que essas coisas, tem detalhes que não precisam ser ditos, porque isso não muda nada na história. Eu acho que esse cuidado a gente tem que ter. E os bastidores também são bastidores. Às vezes você tem famílias que estavam em conflito com aquele filho que morreu, sabe, assim... Que não tiveram a despedida ideal, Que não né? tiveram a despedida, pais que se culpam. Teve um momento na apuração do Todo Dia Mesma Noite que eu entrevistei uma família, o casal, né? E eles estavam o tempo todo na entrevista de mão dada. O tempo todo na entrevista. Mas eu senti alguma coisa ali naquele casal. E aí eu perguntei para eles assim: e vocês? Vocês se perderam um do outro? Aí eles soltaram a mão assim, olharam. A gente se perdeu. E aí eu fui descobrir que desde a morte do filho eles nunca mais se relacionaram como marido e mulher. E depois que teve o julgamento, o primeiro julgamento, né, em que os réus foram condenados e chegaram inicialmente a cumprir pena, depois ele foi anulado, eles se conectaram novamente e se permitiram voltar a viver como um casal. E aí eles estavam numa viagem de férias fora do país e me mandaram uma foto juntos. Aí eu falei: é o que eu estou pensando? Eles disseram: é exatamente o que você está pensando. É sobre isso também. O reencontro do amor. O reencontro, eles se permitiram sentir, sabe? Alguma coisa que não fosse dor, sabe? Voltar a sentir amor, entendeu?
amor e prazer, né? Prazer de estar Prazer de vivo. estar vivo, é isso. Eles não Prazer se de estar permitiam, né? Como se, o meu filho não está mais aqui e eu então não tenho direito de viver isso. Então, são essas coisas, isso é muito rico, esses bastidores. Por isso que eu falo, essas pessoas, elas entram na minha vida e não dá para você conviver com elas por 2 anos e depois dizer, obrigada, foi ótimo, eu tô indo embora. Elas ficam. Pra Não tem sempre, jeito, né? ficam para sempre. Então, assim, como a gente tem, eu tenho um grupo de pais da Kiss que a gente fala todos os dias e a gente conversa, às vezes, de coisas banais. Amenidades. De amenidades, a gente brinca com o outro e tal. E é isso, entendeu? Então, assim, essas pessoas fazem parte da minha vida hoje. E isso é grandioso, porque eu conheci pessoas gigantescas. Eu falo que no momento de tragédia você conhece o melhor e o pior do ser humano. E eu conheci tanta gente imensa, imensa, que me fez ficar muito mais fortalecida para a vida, sabe? Tem um personagem que é o pano de... É um personagem, o sujeito oculto de todas essas histórias, que é a justiça brasileira. Qualquer tragédia, qualquer mãe, pai que perde o filho em alguma tragédia, quando a gente abre o noticiário, a primeira palavra que essas pessoas dizem é justiça. Eu só quero que se faça justiça. Como você avalia a justiça brasileira depois desses... São quantos livros? 6 livros, né? E com esse sujeito oculto pairando. Eu descobri que a falta de justiça dói tanto quanto a morte, por incrível que pareça. É incrível perceber que em todas as grandes tragédias do Brasil, todas elas têm em comum a impunidade, a não responsabilização. Eu falo que a impunidade, ela alimenta a próxima tragédia. Talvez, se lá na Kiss a gente tivesse uma punição exemplar, uma responsabilização, como aconteceu na Argentina, quando a Boate Cromagnon pegou fogo, que até o prefeito foi preso, né? E aí a cidade inteira se mobilizou. Talvez a gente não tivesse Mariana, talvez a gente não tivesse Brumadinho, talvez a gente não tivesse o CT. Então, assim, se a gente pensar, o modus operandi das tragédias, ele é o mesmo. No caso do Longe do Ninho, o Flamengo teve, de 2012 a 2019, inúmeras oportunidades do poder público aqui do Rio de Janeiro para adequar o atendimento que era oferecido aos atletas em formação. Tanto que em 2012 teve a primeira fiscalização do Ministério Público a partir de um acidente ocorrido num canteiro de obras com um atleta da categoria de base. Em 2014, o Ministério Público propõe ao Flamengo assinar um termo de ajustamento de conduta, o Flamengo se nega a assinar esse termo de ajustamento de conduta. Em 2016, quando os meninos vão para o container, são feitas várias fiscalizações e numa das fiscalizações, a mais recente antes do incêndio, junho de 2018, o fiscal do Ministério Público, o técnico que fiscalizou, disse: olha, esse alojamento é inadequado. E se houver uma emergência noturna, haverá grandes dificuldades de socorro. E foi exatamente o que aconteceu, uma tragédia anunciada. E aí eu digo, se eles tiveram tantas oportunidades assim, isso não aconteceu para os meninos. Os meninos não tiveram nenhuma chance. E aí a gente tem que falar do sistema de justiça, precisa ser revisto. Porque em 2015, nessa recusa do Flamengo de assinar o TAC, foi judicializada essa questão, foi instaurada uma ação civil pública, que é um instrumento importante para transformar a realidade social, porque é uma ação para o coletivo. E quando o incêndio acontece, essa ação civil pública ainda estava tramitando sem resposta. O sistema de justiça precisa ser revisto, porque justiça tardia não é justiça. Sim. Pois então, a sua sensação... Qual foi a consequência disso? Houve alguma mudança? Por que eu pergunto isso? Porque a sensação que a gente tem é que o Brasil é aquele país que coloca a tranca depois da porta arrombada, né? Então, aconteceu alguma coisa? A tranca foi posta?
Não. Infelizmente, Continua as a portas elas estão abertas arrombadas. para a tragédia. Eu acho que os meus livros eles têm uma função de criar uma conscientização. Se eu acredito que as coisas vão mudar, é claro que eu acredito que as coisas vão mudar. Eu trabalho para isso. Eu não trabalharia 2 anos durante uma pandemia em que eu enterrei o meu irmão de 49 anos, que produziu comigo o Holocausto Brasileiro, produtor de cinema. Eu não trabalharia na pandemia com essa dor se eu não acreditasse que o que a gente está fazendo faz diferença. Então, Daniela, lê um trechinho do Longe do Ninho para gente. À medida que os cadáveres iam sendo localizados por entre os destroços, eles recebiam uma numeração. Para surpresa do perito, os corpos de números 5 e 6 estavam enganchados. Aquela posição sugeria que um adolescente carregara o outro nas costas durante a tentativa de fuga do container. Naquele gesto ímpar de amizade e, por que não dizer, de heroísmo, eles desfaleceram. Com o calor, acabaram se fundindo um no outro. Difícil não se emocionar com o simbolismo daquela cena na qual a afetividade vencera o medo da morte. Bom, Daniela, eu queria só, para terminar, que você dissesse para a gente qual é o traço comum entre esses meninos. O que você vê em todas as histórias que você retratou, em todas essas vidas interrompidas tão precocemente? Eu acho que, engraçado, tem uma coisa que eu ouvi do diretor da Sociedade da Neve, né, o filme que retrata o desastre nos Andes, dos sobreviventes, que ele quis contar essa história pela voz não dos sobreviventes, mas pela voz dos mortos, para que eles voltassem a viver. Eu acho que meus livros eles fazem isso, eles devolvem a vida a essas pessoas de alguma forma, porque quando você devolve nome, quando você devolve a identidade, o sobrenome, a idade, os sonhos, você devolve a dignidade. Eu acho que é isso que meus livros fazem, né? Eles devolvem a dignidade dessas pessoas e eles mostram essas pessoas por inteiro, quem elas eram. E já que elas não podem falar mais por si só, a gente fala por elas. É um pouco também o que eu faço. A gente devolve humanidade. Humanidade, é isso. Daniela, muito obrigada. Espero que esses livros todos fiquem datados, né? Que um dia a gente possa olhar isso como história e não como realidade. Pessoal, ficamos por aqui. O Trilha de Letras está encerrando. Boa semana. Leiam muito, como sempre aconselho. Vejam o Spotify, o YouTube. E na próxima semana estamos aqui. Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.